no capítulo 1, versículo 9, e aí eu tava, até fiz essa pergunta sonora, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ele fala assim, ó. Fiel é Deus, né? Fiel é Deus. Diga para o outro lado, fiel é Deus. Amém. José, fiel é Deus. Amém. Deus é fiel. Pelo qual foram chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, esse Deus é fiel. E Ele nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o irmão falou assim, que a comunhão é a participação, né? Ele até tocou na questão da comunhão de bens, né? Quando você casa, e aí eu perguntei para o pastor, eu disse, não, eu falei para mim, né? A gente foi casado em comunhão de bens, eu falei, não sei não. Eu não sei se eu fui casado, você casou, eu não sei lá ver, então a gente vai ter bem, não tem, né? A gente tem nada a ver. Mas aí, né, eu disse assim, não, nem eu tenho nada, nem quem tem nada, então tá tudo certo. E aí, irmãos, quando eu falei isso, né? Aí o Senhor me deu a luz, né? Liguei essa palavra para poder falar lá na reunião hoje do Parque do Pão. Irmãos, o Senhor falou assim: o que você tem de sonale, o maior bem é o tempo e a vida dela. Irmãos, quando a gente tem das pessoas, é o tempo e a vida, é o maior bem das pessoas. Você ganha seu salário porque você está lá no seu trabalho, porque você está dando seu tempo e sua vida. Então o maior bem, irmãos, que alguém pode dar à pessoa não é o bem material. Os judeus, eles procuravam, eles pediam sinais, eles queriam algo. Os gregos também, eles queriam conhecer algo. Irmãos, assim somos cada um de nós, né? A gente pede essa simplicidade que Vivi falou, da gente considerar esses símbolos, irmãos. São apenas símbolos, mas aqui tem uma obra representada. Amém. E aí, irmãos, eu vou dizer para vocês, com o passar do tempo, nós aperfeiçoamos o nosso lado bom da vida da alma. A gente fica muito bonzinho, muito certinho, religiosamente correto, mas a gente esquece de tocar na preciosidade que o Senhor fez por nós. Irmãos, o maior bem que uma pessoa pode dar é o seu tempo e a sua vida. E Jesus Cristo, Ele nos chamou a essa comunhão. Deus é fiel e nos chamou a comunhão do seu Filho Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês tocam nisso. Ele deu o seu tempo e Ele deu a sua vida. Irmãos, nós não éramos merecedores. No pecado, né? Nós estávamos lá no passado, cheio de acusação, né? Antes estava falando, eu estava cheio de acusação, cheio de problema. Mas, irmãos, por meio dessa obra maravilhosa, irmãos, eu não sei se vocês tocam nisso. Irmãos, nós fomos resgatados. Sabe, irmãos, então com esse sentimento, irmãos, vamos ficar de pé. Os irmãos aqui vão orar, mas o nosso coração possa estar cheio de realidade. O Senhor, Ele deu seu tempo e deu sua vida por nós. Aleluia! Convidar aqui Rossi e Ricardo. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não se reservou em nada. O Senhor se doou naquela cruz, derramando o seu sangue. Senhor Jesus, o alto preço foi pago. Senhor, eu preciso ter essa realidade. Porque o Senhor morreu na cruz em favor dos meus pecados. Ó, para tirar tudo aquilo que eu mesmo não podia fazer. Ó Senhor Jesus, mas hoje nós rendemos-te graça, porque aquilo prova que tu morreste. Ó Senhor Jesus, em favor de cada um de nós, para que nós possamos herdar a vida. Ó Senhor Jesus, e agora possamos dar esse tempo também para o nosso Pai, para o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa esses símbolos, Senhor, que ora para nós, é cheio de realidade. Obrigado, Senhor. O nosso coração é de gratidão. Nosso coração, Senhor, é cheio de alegria, porque o Senhor fez isso em favor de nós. E ainda mais quando nós éramos pecadores, ainda estávamos, Senhor, sob o jugo do inimigo. O Senhor não usou nenhum pré-requisito. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio ao seu tempo e me resgatou, e nos resgatou, e fez a obra maravilhosa de redenção, tirando todos os nossos pecados, não julgando, Senhor, nós na cruz com o Senhor. Senhor Jesus, mas redimindo contigo mesmo, por meio do teu sangue. Ó, nos aproximamos de ti. Hoje somos um com o Senhor. Obrigado por essa mesa maravilhosa.
Por isso que essa mesa é uma mesa de amor. É uma mesa, Senhor, que reflete em nós, ó Senhor Jesus, um sentimento de gratidão. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande amor para conosco. Nós, na verdade, não merecíamos tão grande amor, mas Tu foi aquele que usou da Tua misericórdia. E hoje, Senhor, nós podemos estar aqui diante deste símbolo, o símbolo, Senhor, que prova tão grande amor para conosco. O pão representando o Teu corpo e o vinho representando o Teu sangue, derramado na cruz em favor de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, deixa que nessa manhã, Senhor, o nosso coração é cheio de gratidão, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Hoje nós podemos caminhar, não olhando para a nossa condição, mas olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor Jesus, que tão grande amor, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ter realidade que o Senhor fez por cada um de nós. Senhor Jesus, essa manhã, Senhor, abençoa este pão e também abençoa este vinho e tipifica o Teu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Nós queremos, Senhor, partir desse pão, beber deste cálice, até que Tu voltes. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, louvado seja o Teu nome. Aleluia. E no S74. Senhor Jesus. Amém. Eterno
Lê um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24, 21, 24 e 24. Acho que é do 21 ao 24. Ah, 24 e 24. Tá bom. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Visto com a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria.
Senhor Jesus, amém, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, é uma honra para nós podermos estar reunidos aqui, Senhor, para mais uma vez, por tua misericórdia, podermos participar dessa reunião maravilhosa, Senhor. Essa reunião, Senhor, que para nós tem um peso muito grande na nossa história com o Senhor. Senhor, que possamos cada dia mais, não só nesse momento que estamos aqui reunidos, Senhor, mas todo o tempo, assim como Paulo falou, que esse amor possa nos constranger, possamos dar nossa vida ao Senhor, nos entregar a Ti, Senhor, para não mais vivermos para nós mesmos, mas para o Senhor, que por nós morreu e ressuscitou. Louvado seja o Teu nome. Senhor, continua trabalhando em nós. Nossa esperança é o Teu trabalhar em nossas vidas, Senhor. Nossa esperança é a Tua volta. A nossa esperança é o Senhor. Senhor, cada vez mais nos aperfeiçoa. Senhor, faz em nós a Tua vontade e supre-nos graça para que possamos responder à Tua vontade. Não é por nós mesmos, Senhor, mas é pelo Teu Espírito. Nos ensina a viver no Espírito. Senhor Jesus, que cada dia, Senhor, que estivermos diante da Tua Palavra, que lermos a Tua Palavra, que ouvirmos a Tua Palavra, possamos ter um coração de arrependimento, ter um coração de sermos trabalhados pelo Senhor. Sejamos apenas só conhecedores, sabedores, se enchendo do saber e do conhecimento, mas que possamos, Senhor, nos abrir ao Teu trabalhar, para que a cada dia, Senhor, o Senhor possa ser formado em nós, o Pai possa formar Teu Filho em nós, possamos ser conformados à imagem de Cristo. Senhor, venha sempre nos guiar em meio às nossas situações, no nosso dia a dia. Senhor, vem trabalhar nosso ser. Senhor, não apenas na reunião, mas principalmente, Senhor, durante o nosso viver, Senhor. Nosso viver social, nosso viver familiar. Senhor, possamos aprender aquelas oportunidades, aproveitar aquelas oportunidades para aprendermos a Ti, Senhor. Ó, em nome de Jesus, nós Te pedimos por essa palavra. Amém. Senhor Jesus. Irmão, estamos chegando na última mensagem desse alimento diário, né? E o título desse alimento diário é Dispenseiros dos Mistérios de Deus. E a série é Cristo, Poder de Deus, Sabedoria de Deus, né? E essa última mensagem é que os judeus, eles pedem sinais, não é isso? E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me deu um sentimento. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Versos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Obrigado, irmão. O que é que diz, irmãos? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu, irmãos, no decorrer dessas 8 semanas, que logo no início, né, 1 Coríntios capítulo 3, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 3. Versos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 3, versos 9 e 10. O que é que diz, irmãos? Somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nessa série que fala de sermos dispenseiros dos mistérios de Deus e ministros de Cristo, a gente viu, irmãos, que a Bíblia nos apresenta os mistérios de Deus, né? Se você abrir ali Mateus capítulo 13, vai falar dos mistérios do reino dos céus. E Colossenses capítulo 2 vai falar que Cristo é o mistério de Deus. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Efésios, Paulo vai dizer que a igreja é o mistério de Cristo, né? E não só no aspecto de ser a igreja constituída de judeus que creram no Evangelho. Mas ali você vai ver que Paulo vai falar principalmente de nós gentios, que antes não éramos povo, mas louvado seja o nome do Senhor pelo Evangelho, nós nos tornamos povo de Deus. Amém? Amém. E, irmãos, na verdade a igreja ela é constituída em sua maior parte de gentios. A base é judia. A base são daqueles judeus que creram no Senhor. Na verdade não judeus, israelitas, porque os 12 apóstolos eles não eram judeus, eles eram israelitas. Mas na base, a salvação ela começa pelos judeus. Mas a igreja ela é constituída a maior parte de nós gentios. E o Senhor falou que isso ia acontecer até que o último gentio que vai crer para se tornar parte da igreja, o Senhor volta. Fala da plenitude dos gentios. Então o evangelho está sendo pregado. Haverá uma única pessoa, um último irmão, a fazer parte da igreja, e a igreja, com respeito a essa plenitude, ela se encerra, ela completa aqueles que estavam para ser chamados, né? Pedro diz assim que essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E o irmão Joab compartilhou que por Deus ser fiel, Ele nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, a igreja ela é constituída de judeus e gentios que creram no Evangelho. Não é verdade? E a gente viu que Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, a gente viu que esses coríntios eles eram pessoas ímpias, imundas, incrédulas, mas um dia Paulo entrou na cidade de Corinto e pregou o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu ali que Atos capítulo 17 e Atos capítulo 18 fala que quando Paulo entra na Grécia, né, que a gente viu que no contexto histórico, que Corinto era uma das cidades da Grécia antiga, e a gente viu que Paulo ele entra por Atenas, né, e quando ele chega ali a Atenas, ele encontra aquele contexto histórico de gregos, filósofos, dentre eles tinha os epicureus, tinha os estoicos, então eles tinham uma maneira de viver, né? Os epicureus, eles diziam que o que importa é o homem viver, aproveitar o tempo e a vida para o seu próprio prazer, porque vão morrer e aí tudo acaba. Não há juízo, não existe Deus, o que importa é você fazer aquilo que você quer fazer e que você se sinta feliz. Isso era a doutrina dos epicureus. Já os estoicos não, eles diziam que existia deuses, e que nós precisávamos procurar esses deuses, encontrar esses deuses e procurar se dedicar a isso. E também saber que a vida não é só uma questão de você procurar fazer algo para você, mas também ajudar outros, né? E aí, irmãos, foi nesse contexto que o Evangelho chegou, louvado seja o nome do Senhor. E aí muitos deles creram no Senhor, se tornaram parte da igreja, e a igreja em Corinto foram aqueles que creram no Evangelho, que viviam na cidade de Corinto. E aí o Senhor mostra para nós uma visão maravilhosa, que a igreja ela é constituída daqueles que creram no Senhor e vivem numa determinada cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja em Campina Grande é constituída daqueles que creram no Evangelho, que vivem na cidade de Campina Grande. A igreja em João Pessoa, do mesmo jeito. A igreja em Natal, do mesmo jeito. E a gente vê que a Bíblia nos dá dois limites, dois terrenos à igreja. Primeiro, o aspecto universal, que está em Mateus capítulo 16, verso 18, quando o Senhor revelou a Pedro. E lá,
o Senhor não diz que nós que edificamos, quem edifica é Ele. Porque universal, o único que pode edificar é o Senhor. E Ele diz, edificarei a minha igreja, e lá está no singular. Mas com respeito à igreja na cidade, quando a gente olha para a carta de Apocalipse, fala das igrejas, no plural. Então, olhando para hoje, irmãos, aqui em Campina Grande, nós somos a igreja em Campina Grande, junto com todos aqueles que creram no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, quando ele olhou para a igreja em Corinto, ele disse que eles eram lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que lavoura de Deus? Porque alguém plantou, e quem nos plantou foi Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse assim, toda planta que meu Pai não plantou, será arrancada. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós estamos na lavoura de Deus. E nessa lavoura, nós precisamos ser cultivados, né? E Paulo, ele se apresenta junto com seus cooperadores, e também com Apolo e Pedro, como aqueles que vieram cuidar da lavoura de Deus. E aqui, irmãos, também está um princípio muito rico. Se eu moro na cidade de João Pessoa, e se eu venho à cidade de Campina Grande, o máximo que eu posso ser para a cidade de Campina Grande é alguém que planta ou alguém que rega. Eu não sou parte da lavoura. Isso é muito interessante. Por isso que quando Paulo falou para os Coríntios, ele não disse, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E o que ele era com seus cooperadores? Cooperadores de Deus nós somos. Ou seja, quem pode edificar a igreja em Campina Grande? Somos nós que cremos e vivemos na cidade de Campina Grande. Amém? E como edifício, como lavoura a gente cresce horizontal. Como lavoura Deus cultiva a vida. E como edifício, nós crescemos verticalmente. Como esse edifício, nós somos colocados um sobre o outro, um ao lado do outro, como pedras que vivem, né? Pedro fala muito sobre o edifício. Dos apóstolos que viram os mistérios de Deus, Paulo enfatiza muito o corpo. Pedro, a edificação. João fala da família, por isso que João enfatiza o amor. Então, irmãos, quando a gente olha que nós somos essas pedras vivas, que o Senhor está edificando sobre ele, a pedra principal, essas pedras vivas, elas precisam ser trabalhadas. E aonde o Senhor trabalha essas pedras vivas, onde o Senhor aperfeiçoa essas pedras vivas, não é nas reuniões, é no nosso dia a dia. Então, irmão, nós estamos sendo edificados e nós estamos sendo cuidados, cultivados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas também, como edifício, Paulo fala que cada um de nós estamos edificando. Né? E ele diz que cada um veja como está edificando. E 1 Coríntios, que a gente leu, né? O verso 11 diz o quê? Capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar o fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Verso 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo. Então Paulo, ele diz que nós estamos edificando com alguma coisa. E só existem 6 materiais para edificação: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. E o irmão, ele compartilha que madeira, feno, palha tem muito volume, porém não tem o quê? Resistência. Ele diz que naquele dia a nossa obra vai ser provada, irmãos. A nossa obra vai ser provada naquele dia. Mas hoje, na nossa experiência, às vezes os sofrimentos vêm provar a nossa obra, porque os sofrimentos são uma figura do fogo. E às vezes quando a gente está servindo ao Senhor, às vezes quando a gente está edificando, o Senhor permite que surjam os sofrimentos. Como esse fogo que vem nos provar. E aí quando esse fogo passa, o que permanece do nosso serviço ao Senhor?
somos desencorajados, então porque estávamos edificando com madeira, feno e palha. A gente desiste de servir, então porque estávamos edificando com madeira, feno e palha. Mas se a gente está edificando com ouro, prata e pedras preciosas, mesmo que venha o fogo, depois que passa, fica mais depurado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquilo que a gente está fazendo hoje, que a gente está diante do Senhor, servindo ao Senhor, a gente tem como saber se o que a gente está fazendo no serviço ao Senhor é com madeira, feno, palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Não é bom só olhar para aquele dia. Hoje a gente pode ver. Quantas vezes, irmãos, a gente está no serviço, servindo ao Senhor, e o Senhor levanta uma situação, uma questão de perseguição, de sofrimento, a gente diz, não vou mais servir mais não. Irmãos, é porque ali era feno, era madeira, feno e palha, irmãos. O irmão, ele diz que sempre que a gente procura desistir do serviço que é dado a gente, é porque nós não estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Ele diz que ouro, prata, pedras preciosas não é só um material, ouro, prata, pedra preciosa, mas é porque o ouro diz respeito à natureza de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a natureza de Deus tem peso, permanece. E ele diz que a prata diz respeito à obra de Cristo, e principalmente o trabalhar da cruz. E por fim, as pedras preciosas, que é a transformação do nosso caráter e de nossa pessoa. Ele disse, então, por isso que permanece. Mas madeira, feno e palha, a madeira é o nosso bom homem, aperfeiçoado pela religiosidade. O feno e a palha não tem tanto peso assim. É o nosso homem mesmo, no aspecto de que a gente conhece, a gente sabe de maneira muito explícita. É o nosso homem pecaminoso, com a nossa maneira de viver pecaminosa. Então, irmãos, o fogo, ele hoje já nos prova. Não precisa só naquele dia. Deus diz que naquele dia vai ser provado. Só que hoje ele nos prova e Deus não nos reprova, ou seja, pega e nos diz, você não vai mais edificar. Não, a gente pode se arrepender e voltar a edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, percebe? Mas nesse dia não vai haver mais arrependimento quanto a isso. Por isso que o verso 14 diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, naquele dia, quando o fogo vier provar e minha obra for desaprovada, eu não tenho mais oportunidade de me arrepender e voltar para edificar com ouro, prata, pedra preciosa. Resultado, eu vou passar pelo fogo. Minha obra foi desaprovada, ela foi reprovada, mas eu vou passar pelo fogo para ser salvo. Isso diz respeito à disciplina do Senhor. Então, irmãos, Deus é tão misericordioso que hoje Ele permite que o fogo venha para nos dar a oportunidade de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sempre quando a gente olhar para nós mesmos, ou para a situação, para a circunstância, a gente pensar em desistir, irmãos, isso é um alerta, que talvez nossa edificação tenha madeira, feno e palha. Amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. E também vimos na semana 2 sobre essa questão de dispenseiros que eu compartilhei, né? O que requer dos dispenseiros? Que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis a quê? Fiéis àquilo que o Senhor tem comissionado. Se você for ver Mateus 24, o Senhor diz, quem é o mordomo fiel? E ali mordomo é dispenseiro. A quem seu Senhor confiou os seus bens. Para dar o quê? Aos seus servos o seu sustento no devido tempo. Não é assim? Então, irmãos, cada um de nós está servindo ao Senhor. E com aquilo que nós recebemos do Senhor. Mas o que se requer é que a gente seja encontrado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E esses mistérios, irmãos, são ricos demais. Cristo como mistério de Deus não é apenas uma doutrina, irmãos. Não é apenas um conhecimento a mais. Pelo contrário, Cristo como mistério de Deus foi o que ganhou Paulo para Deus. Cristo como aquele que
é superior a tudo e a todos. Vocês veem que Cristo não é uma doutrina apenas, não é um conhecimento apenas, que quando Paulo vai falar em Filipenses, diz que o que para ele era lucro, isto ele considerou como perda. Para quê? Para ganhar a Cristo, irmãos. Percebe? E não somente isso, ele perdia todas as coisas para conhecer mais a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E também o mistério de Cristo, que é a igreja. Que o quê? Que nós estamos inseridos nessa igreja, mas que essa igreja é o corpo de Cristo, essa igreja é a casa de Deus, essa igreja é o edifício de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, que aquilo que eu provocar na igreja, aquilo que eu fizer contra a igreja, eu estou fazendo contra o próprio Cristo, eu estou fazendo contra o próprio Deus. Foi assim que Paulo entendeu. Quando Paulo perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor, ele pensava apenas estar perseguindo um grupo de pessoas que acreditavam em mais uma doutrina, em mais um sonho, em mais uma filosofia de vida. Porém, quando ele, de caminho a Damasco, estava para prender aqueles que foram a Damasco, invocando o nome do Senhor, no meio do caminho, o Senhor apareceu a ele. E quando o Senhor aparece a ele, o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor pode ter dito: Saulo, Saulo, porque você persegue a estes, mas porque me persegues. Então Saulo olhou assim: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, irmãos, a igreja ela tem uma união orgânica com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, louvado seja o nome do Senhor. E esse corpo ele tem uma expressão em cada cidade, aqui em Campina Grande, em João Pessoa, e em cada cidade onde há irmãos, onde há cristãos, ali nós temos a expressão do corpo. Amém? E essa união, essa comunhão, mostra-nos a comunhão entre o corpo e a cabeça e também a comunhão entre os membros. Né? 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar da comunhão dos membros. E ele vai falar que os membros devem cuidar uns dos outros. E se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, todos são honrados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, esses mistérios, esses dispenseiros, eles precisam não só conhecer, mas muito mais, precisam experimentar, precisam viver. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, na semana 3 a gente viu sobre o Cordeiro Pascal. A gente viu que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, não é? Lá em Êxodo 12, está uma figura, um tipo. O povo de Israel estava no Egito. O Senhor tinha usado várias pragas, mas a última foi a morte dos primogênitos. E aí o Senhor diz a Moisés para pegar um cordeiro, desde o dia 10 até o dia 14, e ele ser examinado. E no dia 14, no crepúsculo da tarde, o povo de Israel ia imolá-lo. E resultado, o seu sangue ia ser passado nas brechas da porta, e que quando o destruidor viesse, que visse o sangue, passaria. Por isso a palavra Páscoa, passou da morte para a vida, do juízo para a vida. Amém? E isso era uma figura de Cristo. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 5. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Versos 7 e 8. Vamos ficar no verso 7. Verso 7, diz o quê? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Então aqui nesse contexto, irmãos, em que Cristo é nosso Cordeiro Pascal, nós temos o fermento, né? Irmãos, essa mensagem me chamou muita atenção. O irmão mostrou para nós que o fermento, ele é algo na Bíblia, em todas as passagens da Bíblia, o fermento é contrário a Deus. Não tem uma passagem na Bíblia em que o fermento seja de acordo com Deus. É contrário a Deus. Então você vê que o fermento, quando a gente olha para os evangelhos, se refere principalmente àquilo que as pessoas nos ensinam. As filosofias de vida das pessoas. E ele destacou 3 pessoas. Quais eram? Herodes, os fariseus
e os saduceus, né? Qual era o fermento dos saduceus? Eles não criam na ressurreição. Eles não criam em espírito. Se alguém não crê na ressurreição, como pode crer no evangelho? Se Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 15, o poder do evangelho é a ressurreição de Cristo. Irmãos, percebe? Então, cuidado, irmãos, com aquelas pessoas que questionam a ressurreição do Senhor. Isso é um fermento dos saduceus. Eles não criam na ressurreição. Outro aspecto que a gente viu de fermento, o fermento de Herodes. E, irmãos, esse fermento realmente assim me chamou muita atenção. O fermento de Herodes é que ele gostava de ouvir João Batista falando e dizendo: olha, você está possuindo a mulher de seu irmão Filipe, isso não te é lícito. E ele gostava de ouvir isso, porém mudava a vida dele? Ele continuava possuindo-a. O que isso mostra, irmãos? A gente sempre procura ouvir boas mensagens, a gente sempre quer ouvir Deus falando para nós, mas não há arrependimento em nós. Nós não nos arrependemos, continuamos vivendo do mesmo jeito. Reunião vai, reunião vem, e nosso viver é o mesmo. Mensagem vai, mensagem vem, conferência vai, conferência vem, mas o nosso viver é o mesmo. O irmão ele até chegou a dizer assim, que muitos irmãos jovens vivem de momentos de conferência, achando que o momento de conferência, naquele momento ali, Deus vai trabalhar ele totalmente e que ele agora vai vir por viver e ele vai mudar. Não, irmãos. Ele mostra que assim como a conferência, as reuniões, são para que o Senhor possa falar a nós, nos iluminar, para que a gente possa se arrepender, para que Deus possa trabalhar em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro fermento, o fermento dos fariseus. Qual era? A hipocrisia. O que é que os fariseus faziam? Ensinava e não ensinava a si mesmo. Ensinava aos outros e não ensinava a si mesmo. Dizia que não pode fazer e fazia. E aí Paulo vai dizer a Romanos assim: pensas tu que só por dizer que não pode fazer e tu fazes, escaparás do juízo de Deus? Não. É enganar-se a si mesmo. Então, irmãos, esses três tipos de fermento, o de Herodes, o dos saduceus e dos fariseus, podem nos impedir de viver uma vida em união com o Cordeiro Pascal sem fermento. Paulo diz, de fato, nós somos uma nova massa, uma massa sem fermento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, Cristo, esse Cordeiro Pascal, ele foi imolado por nós. É tanto que aos domingos, no nosso meio, a gente celebra essa obra. O partir do pão à mesa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aqui, irmãos, na quarta semana, ele vai dizer assim: uma vez que você foi lavado pelo sangue do Senhor, uma vez que você creu no Evangelho, o que é que acontece em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Diz o quê? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Irmãos, mas aquele que se une, não é apenas que se uniu, é aquele que se une ao Senhor. E aí mostra, irmãos, se nós precisamos aprender a viver e andar no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele mostra em Romanos capítulo 8, né? A nossa carne, o nosso espírito e a nossa alma. Então, para onde eu coloco minha mente, eu estou tendo comunhão. Se eu coloco minha mente na carne, eu vou viver na vaidade dos meus próprios pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí eu estou andando como inimigo de Deus. Mas se eu coloco minha mente no Espírito, é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, ele diz uma coisa muito interessante, nessa semana 4, ele diz assim, ó, o que é que nos dirige? A carne ou o Espírito? O que é que tem nos dirigido? A carne ou o Espírito? E Gálatas, abre aí, Gálatas capítulo 5. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5. Verso 17 e 18. Vamos começar a partir do verso 16. Diz o quê? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17.
porque a carne milita contra e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que coisa interessante. Diz que, o que é que diz? Diz que a carne milita contra o espírito, ou seja, a carne ela se coloca contra o espírito. E diz que o espírito se coloca contra a carne. Mas para quê? Para que o quê? Não façais o que porventura seja do vosso querer. O meu querer. Tem o querer da carne, tem o querer do espírito, mas tem o meu querer. Irmãos, percebe? E aí o irmão diz assim: quem nós estamos alimentando mais? A quem nós estamos nos colocando para servir? A carne ou o espírito? E o irmão mostrou que nós fazemos essa escolha, irmãos. Somos nós que fazemos essa escolha. Nenhum irmão pode fazer essa escolha por nós. Somos nós que fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. E ele diz aqui assim também, né? O verso 25. O que é que diz? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? E aí ele toca nessa questão de esse andar aqui é um andar estoiquel. Ou seja, é um andar em que a gente anda como o quê? Como que um exército, com a mesma visão, com o mesmo propósito. Amém? O verso 16 fala do nosso andar diário. Ou seja, a gente em comunhão com o Senhor e a gente vai mortificando o nosso homem natural. Mas o verso 25 fala de não mais um andar diário, como eu vivo em comunhão com o Senhor, mas agora um viver de comunhão com o Senhor por meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus. E ele fala também a questão do nosso corpo. Isso me chamou muita atenção. Por que o Senhor precisa curar a gente? Para que o Senhor, por que você está pedindo cura? Qual o objetivo de você pedir cura? O irmão, em uma das mensagens, me chamou muita atenção e disse assim: por que uma pessoa, quando está doente, um irmão que está doente, ele pede para ser curado? Qual o desejo do coração dele? É para que ele viva mais ainda para seus desejos? Que ele consiga algo que ele sabe que por meio dessa doença ele está impedido de conseguir? Ou porque ele quer servir mais ao Senhor? Né? E ele diz que em 1 Coríntios diz assim: se o nosso corpo é para o Senhor é para o nosso corpo. Mas se nosso corpo não é para o Senhor não é para o nosso corpo. E o irmão ele compartilha que hoje, principalmente hoje, como também na época quando Paulo escreveu, os coríntios também cuidavam do corpo. Mas para quê? Porque eles tinham aqueles que tinham prazer em cuidar do corpo. A vida deles era cuidar do corpo. Se eles cuidassem do corpo, a alegria deles estava ali. Cultuavam o próprio corpo. Mas Paulo mostra em 1 Coríntios capítulo 6 e 7 que o corpo ele não tem um fim em si mesmo. E que esse corpo, irmãos, o nosso corpo que a gente herda de nossos pais, não é o corpo que a gente vai ter em glória. Porque Paulo diz em 1 Coríntios que não se semeia a semente do corpo que há de ser, mas uma simples grão de semente. E que quando morre, vejam a planta, se é a mesma coisa da semente. Não é. Então, a nossa aparência, o nosso corpo não vai ser o mesmo. Mas hoje o corpo que eu tenho, o corpo que os irmãos têm, que a gente herdou de nossos pais, tem um único objetivo: para servirmos ao Senhor. Amém? E ele diz que em Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, que nós precisamos apresentar agora nosso corpo. Vamos ler, Romanos capítulo 6. Senhor Jesus... Romanos capítulo 6, sim, e ele toca, né, que muitos hoje, principalmente os jovens, eles procuram hoje cultuar o corpo para incitar a sexualidade nas pessoas. Quando, na verdade, nós precisamos fugir disso, porque nós precisamos cuidar, sim, do nosso corpo. Ele até compartilha que ele chamou os cooperadores dele, né, e encorajou a fazer dieta, a correr, a procurar um esporte, né, para quê? Para cuidar do corpo, mas para quê? Para que possa servir ao Senhor adequadamente. Amém? E ele diz aqui assim, ó, Romanos capítulo 6, Senhor Jesus, a partir do verso 12, diz o quê? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Verso 13,
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Aí ele pergunta, eu tenho oferecido ainda os membros do meu corpo como instrumento de iniquidade? Irmãos, percebe? Aí o que é que diz mais adiante? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? E ali, irmãos, o irmão mostra para nós que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, como o Espírito Santo está na igreja. Mas individualmente ele está dentro de cada um de nós. E aí ele disse, eu vou pegar o meu corpo e misturar o de uma prostituta? Uma vez que meu corpo é templo do Espírito Santo? Irmãos, percebe? Aí ele vai dizer, fugir da fornicação. O que é a fornicação? É o pecado sexual para os não casados. Já para os casados, o adultério. Então, irmãos, essa questão da gente cuidar do nosso corpo para servir ao Senhor é crucial. Nós servimos ao Senhor com o quê? Com a nossa alma e com o nosso corpo, mas no nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. E aí, irmãos, nesse contexto de corpo e algo relacionado à união, veio a palavra para nós sobre o casamento. E o irmão Chico Zé, ele compartilhou para nós aqui que o que deve nortear nosso casamento é um só. Que quem estabeleceu o casamento foi Deus. Quando Deus uniu Adão e Eva. E ele disse assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Não está essas palavras em Gênesis, quem falou isso foi o Senhor Jesus. Amém? Então, deixará homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, a sua esposa, tornando-se dois uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele compartilhou para nós que hoje o casamento, e principalmente hoje nos nossos dias, como também na época de Paulo, porque os irmãos perguntaram a Paulo o que fazer diante das situações do casamento, né? Tantos problemas, e Paulo foi e falou para os irmãos, mas o irmão mostrou para nós que o que deve governar nosso casamento é que o casamento não é apenas para a satisfação dos cônjuges, mas antes de tudo, o casamento é para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu corpo é para servir a Deus, meu casamento é para servir a Deus, para quê? Para que a vontade de Deus seja cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E ele me chamou a atenção aqui, Efésios, sobre essa questão de casamento. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Então o casamento, irmãos, e principalmente hoje, irmãos, nesses nossos dias, as filosofias sobre casamento não deu certo, se separa. Né? Não agradou, separa. Mas quem faz isso? As pessoas do mundo. A nossa cultura é outra. É fácil isso? Não é fácil, irmãos. Por isso nós precisamos tomar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz o quê? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Diz o quê? Sim, sejam submissas ao seu próprio marido, como? Aí o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o irmão mostrou que o principal exemplo de um casamento, a realidade é Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra, irmãos, se nós formos encabeçados pelo Senhor, o nosso casamento vai representar Cristo e a igreja.
Mas, irmãos, nós sabemos que isso não é do dia para a noite. O irmão diz que o casamento é um aperfeiçoamento em unidade. Quando o Senhor orou ao Pai lá em João 17, aperfeiçoa-os na unidade. E ele mostra que existem duas unidades básicas. A primeira unidade é a unidade do Deus triuno, e nós fomos chamados a essa comunhão, louvado seja o nome do Senhor. Mas também tem a outra unidade, a unidade do corpo e a unidade da família, do homem e da mulher. Amém? E ele diz que é nessa unidade que o Senhor quer nos aperfeiçoar, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus, e vimos na semana 7, semana passada, que os gregos eles buscam sabedoria. Por que os gregos buscam sabedoria, irmãos? Porque os gregos eles representam os gentios, que não conhecem a Deus. E como eles não conhecem a Deus, então eles buscam a maneira de como viver. E todas as formas e ensinos que o mundo ensina é contrário a Deus. Nada, irmãos, que o mundo ensina pode ser aproveitado para servir a Deus. Não pode, irmãos. Não pode. Por quê? Porque para servir a Deus, é Deus que nos concede aquilo que nós precisamos para servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E por que é que nós podemos servir a Deus? Porque nós temos o seu Espírito. Ninguém pode servir a Deus se não tiver o Espírito de Deus. Irmãos, percebe? E por que é que Deus agora encoraja a mim e a você servi-lo? Porque nós temos o Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Então essa questão de sabedoria, de filosofia, eu compartilhei com os irmãos a questão que nós estamos vivendo hoje do pós-modernismo. E qual é a principal filosofia de hoje? O relativismo, né? É verdade para você, para mim não é. Não há uma verdade absoluta. E aí eu compartilhei para os irmãos, qual é o objetivo de Satanás por meio dessa filosofia? Colocar em descrédito a palavra de Deus. Então, se não há mais uma verdade absoluta, se não há mais uma verdade escrita absoluta, então a palavra de Deus não é mais a verdade absoluta. Ela é apenas uma verdade para aquele que crê. Vamos perceber? Se não há mais verdade absoluta, então não só há uma maneira de viver ou uma maneira de buscar a Deus. E a gente viu que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com respeito a ter comunhão com Deus, ele diz, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Mas o que é que o relativismo diz hoje? Ele é a verdade para você, para mim não é. E os irmãos, eles falaram algo, umas palestras que teve lá na comunhão, na conferência, o irmão falou que antes do pós-modernismo, era possível crer no evangelho no modernismo. No pré-modernismo, as pessoas procuravam o evangelho, as pessoas queriam Deus, queriam receber Deus. Mas no pós-modernismo, irmãos, crer no evangelho é muito difícil. Por isso, irmãos, que a gente precisa pregar o evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que vai crer, louvado seja o nome do Senhor. Em João 17, quando o Senhor estava orando, o Senhor orou por aqueles que ele já tinha, os seus apóstolos, os discípulos. Ele disse, rogo por esses, os que tu me deste. Mas depois ele diz, e não somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se você prega o evangelho, uma pessoa vem com essa questão, é verdade para você. Não vamos discutir, irmãos. Não vamos discutir, não vamos perder tempo. A gente pode até orar, mas não vamos perder tempo. A gente precisa procurar aqueles que são os filhos da paz, aqueles que vão crer no Senhor. Amém? Senhor Jesus. E também nessa questão relacionada à sabedoria, à filosofia, o irmão ele fala que a sabedoria dos homens é contrário à dependência de Deus. Uma vez que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eu sei o que é bem e se eu sei o que é mal, então para que eu preciso de Deus? Hoje, qual é o principal bem que as pessoas ensinam? Qual é, irmãos? O principal bem hoje que essa teoria do relativismo, esse mundo pós-moderno ensina, é que você precisa amar o próximo.
E se você for uma pessoa que ajuda as pessoas, que faz o bem, que ama o próximo, que é educado, que é respeitador, tá bom demais isso aí para você, já é um padrão muito bom. Irmãos, o Senhor não nos chamou para sermos boas pessoas, não. O Senhor não nos chamou para sermos homens que fazem bem, não. O Senhor nos chamou para expressar a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está trabalhando em nós para nos tornar pessoas boas. Porque Nicodemos era um bom homem, mas Nicodemos não conhecia Deus. Muitas pessoas são morais. Se você olha para o casamento, tem pessoas que vivem uma vida, um padrão moral muito alto. Mas quando você chega, não conhece nada de Deus, não tem nada com Deus. E aí, irmãos? Então, o trabalhar de Deus não tem esse fim apenas. Pelo contrário, o irmão ele compartilha, né? Que o Senhor ele quer trabalhar em nós para nos tornar cada dia mais santos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que em todo o universo só um é santo. Quem é? O Senhor. O Senhor disse: eu sou santo, sede santo, porque eu também sou santo. E ser santo é ser separado. Separado de quê? De tudo e de todos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente isso, ele compartilha que quanto mais da santidade de Deus é colocada em nosso ser, o que é que acontece? Mais nossa mente vai sendo renovada. E o resultado é que nós vamos sendo transformados na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa sabedoria que o mundo apresenta, essa filosofia que o mundo apresenta, não muda o homem. O homem continua o mesmo, pecador, distante de Deus, rebelde a Deus. Mas a sabedoria que a Bíblia nos apresenta, que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Essa faz o quê? Nos redimiu, nos regenera, nos santifica, nos transforma e nos glorificará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, a igreja ela não precisa da sabedoria do mundo. Ela já tem uma sabedoria superior. Ela tem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é? E, irmãos, me chamou muita atenção. Paulo diz assim: porque os gregos buscam sabedoria. Mas antes ele diz o quê? Porque os judeus pedem sinais. Aí ele diz no verso mais na frente: mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus. Para eu realizar um sinal ou um milagre, o que é que eu preciso? Poder. Irmãos, estão vendo? Para eu precisar de conhecimento e inteligência, o que é que eu preciso? Sabedoria. Então, por isso que Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, irmãos, ele não só tem poder, ele é o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, ele não só nos concede sabedoria, ele é a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe na Bíblia quem é o homem que mais teve sabedoria? Quem foi? Quem? Salomão, não foi? Mas o Senhor diz o quê? Eis aqui quem é maior que Salomão. Naquela época de Salomão, os reis vinham de todo o lugar para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas o Senhor Jesus, quando estava aqui em seu ministério terreno, ele diz assim: a rainha do sul veio da Etiópia para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior que Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por que é que nós ainda estamos procurando a sabedoria do mundo? E o irmão ele fala algo muito interessante, eu não sei se os irmãos viram, a questão de novela. Ele disse que na época de Paulo não havia, o que havia era o Areópago e a Ágora, a praça. Mas hoje o que é que o mundo tem mais usado? A nossa praça, a praça que o mundo faz dentro da nossa casa são as novelas, os filmes. O irmão diz que os filmes e as novelas trazem para nós filosofias. Que filosofias? Filosofias do mundo, irmão. As novelas, o que elas mais procuram mostrar é casamento desfeito e aceito. Ou seja, aqueles que foram, que o casamento acabou, está alegre, continua feliz, procurando sua própria maneira de viver. E aí ele mostra que tudo isso, irmãos, a gente tem, e principalmente as irmãs, ele fala, tem aberto a porta da sua casa, ou seja, por meio de sua TV, para entrar na casa. E sabe o que foi que uma vez o irmão falou para mim, que foi muito forte?
E o irmão compartilhou. Eu fiquei assim, irmãos, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe cada um de nós. O irmão falou assim que uma vez quando foi lançado aquela apresentação daquela série Game of Thrones, diz que foi uma febre na hora no mundo. As pessoas tendo acesso a tudo, as pessoas filmando que estavam na casa esperando começar a nova temporada de Game of Thrones. Irmão, se a gente for ver aquele Game of Thrones, mostra famílias sendo destruídas, homem matando mulher, mulher matando homem, busca pelo poder. Irmãos, tudo que é mundo, nada daquilo agrada a Deus. Não tem uma coisa que agrada a Deus ali. E mostrou irmãos tirando foto e dizendo que estavam esperando o início disso, irmãos. Aí a gente vê como é sutil, não vos conformeis com este século. Aí a gente prega, não nos conformamos com este século. Mas não. Irmãos, a gente acha que é fácil fugir, não é fácil fugir da pressão que o mundo exerce sobre os homens. E um irmão chegou para mim e falou, irmão, como é que pode? Irmãos que servem estão participando disso. Eu disse, irmão, deixa o Senhor ver isso aí, irmão. Cada pessoa tem seu direito de escolha. Minha obra e tua obra vai ser respondida diante de Deus, não é diante dos irmãos, não. Tu acha que eles não sabem? Aí o irmão disse, o Espírito não constrange. Irmão, eu botei uma vez para ver, pelo amor de Deus, misericórdia. Mostrar reis que não tem nada com Deus, ateus, idólatras, procurando poder de reino para governar um outro, matando, prostituição, casamento, ali não existe casamento. E os irmãos tirando foto e dizendo que estão esperando a hora de começar. Qual a diferença nessa hora do mundo? Nenhuma. Tem problema a gente assistir filmes, irmãos? Não tem, mas cuidado com o que a gente assiste. Tem problema assistir novela? Tem. Não há uma novela, irmãos. A palavra já está dizendo, o irmão disse naquele dia, né? Como é o nome daquele irmão que veio compartilhar a palavra de novela? Novela, para tirar é difícil. Depois que você caiu no nó, irmãos, acabou-se. Depois que foi dado o laço ali, lembra do laço do passarinheiro lá, que ele até leu Lucas 21? Irmãos, percebe? Cuidado para que aquele dia não seja como um laço. As consequências da embriaguez, da orgia, da prostituição, das preocupações deste mundo. O que é que mostra na novela? Os homens buscando os bens, buscando a satisfação para o seu próprio prazer. Deus, irmãos, sabe quando é que Deus é mostrado ali? Deus é mostrado ali como um ídolo. Que a gente só vai à busca dele quando a gente precisa. Quando alguém está doente no médico, aí vai Deus. Quando acontece um acidente, Deus. O irmão Pedro Dong deu uma palavra muito forte. Ele disse, os homens criam ídolos, mas não faça de Deus o seu ídolo. Deus vai dar as costas para você. Deus não é ídolo, irmãos. Ele é o Senhor. Ele é o Altíssimo. Não faça de Deus sua busca para alcançar seus objetivos. Deus conhece seu coração. Os ídolos não conhecem os corações dos homens, não, porque são pessoas, é algo morto. Mas Deus é vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pensemos que nós podemos usar da igreja para alcançar nossos objetivos. O irmão compartilha que tem muitos irmãos que passam a reunir conosco com o objetivo de conquistar alguma coisa. Não, no nosso meio não há ninguém maior ou menor. E o maior é aquele que serve, louvado seja o nome do Senhor. A cultura da igreja é diferente da cultura do mundo. A cultura da igreja é teocêntrica. A cultura do mundo é antropocêntrica. E vai ser diabocêntrica. Porque no final os homens vão colocar o diabo para eles adorarem. Vão adorar o anticristo, mas vai lá, vai dizer, e adoraram também a besta. A besta não, o dragão. O irmão disse que hoje a religião que mais cresce no mundo é o satanismo. Então, irmãos, perder tempo.
reunir para ouvir a palavra. Chama os irmãos para reunir, ouvir uma mensagem. Não sei, irmão. Bota no filme gospel. Que tem nada de gospel. É tudo misturado, não tem mais nada de gospel. Sabe por que Deus está permitindo isso, irmãos? Para que a gente passe a valorizar essa santa e bendita palavra. A gente perde tempo com muita coisa ainda, irmãos. Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas os 2 ouvidos mais próximos são os meus. E a gente parece, irmãos, não acordar, não despertar, e o tempo está passando, e o tempo está se abreviando, e a gente parece não acordar. É como se nós estivéssemos apáticos, é como se nós estivéssemos sonolentos, é como se o mundo já tivesse nos anestesiado. Uma vez, um irmão disse para mim: você sabe qual é a febre hoje? Eu disse: não, são os zumbis. O que é que tem de agradável num zumbi? Sabe o que é? Um morto-vivo. Nós somos mortos-vivos? Paulo vai dizer que nós que vivemos, não devemos viver mais para nós mesmos. Irmãos, percebe? Não precisa de muita coisa não, irmãos. O irmão disse: mostra o que tu come, que eu vou te dizer quem é. Nós não só comemos com a boca, não. Nós comemos com a boca os alimentos físicos, para a questão do corpo, mas a nossa alma se alimenta de alguma coisa. Os gregos se alimentavam das filosofias. Quando Paulo olhou para eles, era um filósofo. Quem se alimenta de novela é um noveleiro. Onde ele chega, fala novela. Onde ele compartilha novela. Quem assiste filme o tempo todo é uma pessoa que gosta de filme. Ele diz: meus irmãos, aquilo que você alimenta é o que você dá. Aquilo que você tem é o que você dá. Por que é que muitas vezes, ele disse, porque é que muitas vezes quando chega a mesa, o dia do Senhor, o partir do pão, tá muitos irmãos na reunião, parado, estático, não mexe nem a mão, não balança a cabeça, não abre nem os olhos, não diz um amém, não anda, não se levanta para compartilhar. Aí ele diz: porque tocou em ídolo. A Bíblia diz que aqueles que tocam os ídolos tornam-se iguais a eles. Como um ídolo é: não fala, não olha, não ouve, não anda, não se mexe. Parado. E as reuniões são marasmo, parado. A oportunidade que a gente tem aqui, irmãos, para abrirmos o coração ao Senhor, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos encoraje, para que o Senhor nos desperte, nós estamos trancados. Pá! Chegamos na reunião com o coração duro, que foi tão trafegado. Resultado, a palavra vem igual uma bola de tênis de mesa, bate e sai. Irmãos, isso é algo muito sério, irmãos. Mais 8 semanas, o Senhor falando para nós. Mais 8 semanas. Hoje, o Senhor compartilha para nós sobre os judeus que pedem sinais. Irmãos, nosso Deus é um Deus de milagres, sim ou não? Amém? Sim ou não? Nosso Deus, Ele opera milagres, sim ou não? Ele opera sinais, sim ou não? Nosso Deus, Ele opera sinais tais que ninguém pode operar igual ao Senhor. Vocês lembram? Quando Deus enviou Moisés com Arão a Faraó, eles começaram a realizar sinais, milagres, aí vinham quem? Os encantadores, os magos de Faraó, e fazia a mesma coisa. Quando menos espera, mais outro sinal, fazia a mesma coisa. Chegou um momento em que Moisés realizou algo, e aí eles disseram: aí tem dedo de Deus, daí ninguém vai mais não. Irmão, o irmão disse uma palavra muito forte. O irmão Esdras disse assim: não devemos duvidar de Deus. Deus pode todas as coisas. Quando ele chegou para fazer a promessa a Abraão, ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. O que é que eu preciso? Anda na minha presença e deixa tudo comigo.
Irmãos, percebem? Ou uma vez o Senhor chegou para Abraão: Abraão, tem alguma coisa impossível aí para mim? O Senhor Jesus, o Deus encarnado, quando ele estava curando aquele paralítico, o que foi que eles disseram? Não, a gente botou esse paralítico aqui para você curar. Você está dizendo que perdoado está os pecados? Aí o Senhor disse: qual é o mais fácil? Dizer o paralítico anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados? Irmãos, percebem? E o irmão, ele diz assim, irmãos: nosso Deus é um Deus de milagres, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que os judeus pedem sinais? Porque foi com sinais que Deus tirou os judeus da escravidão do Egito. Foi com sinais que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E o Senhor disse que se ele não usasse mão poderosa, Faraó jamais deixaria o povo sair do Egito. Mas onde é que está o problema? É que o povo de Israel passou a buscar os sinais e não ao Deus que faz sinais. E esse é o problema, irmãos. Sempre que a gente busca a Deus só por aquilo que Ele pode nos dar, é uma afronta a Deus, irmão. Isso é muito sério. Os irmãos lembram? João capítulo 2, o Senhor realizou muitos milagres e muitos creram nele. Eu fiquei impressionado, muitos creram nele. Aí o texto vai dizer: todavia o Senhor não se confiava a nenhum deles, pois conhecia a todos. Quantos o Senhor curou de leprosos? 10. Quantos voltaram? 1. Irmãos, percebe? Irmãos, se a gente olha para o meio cristão hoje, está abarrotado de pessoas buscando sinais, buscando milagres. E hoje os irmãos que estão à frente, ou os que estão à frente, eles fazem isso, mostra Deus apenas como um Deus que faz sinais, que resolve seu problema, que resolve meu problema. Irmãos, estão fazendo de Deus o quê? Um ídolo, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. É ou não, irmãos? É, irmãos. Nós fomos chamados para quê? Para que nós fomos chamados? Para testemunhar a Deus às pessoas, irmãos. Nós fomos chamados para Deus preparar em nós um povo santo, propriedade exclusiva dele, para manifestar a glória dele. Mas aí o que é que Satanás faz? Introduz em nós o mundo. O irmão disse duas coisas que eu achei muito rica. O pecado ofende a justiça de Deus. O mundo substitui Deus na nossa vida. Pensou, irmãos? Mundo não é pecado. Nem tudo que é mundo é pecado. Mas o mundo, ele substitui Deus na nossa vida. E o aion, né? Cada era tem seu aion. Vocês percebem? E o irmão compartilha que hoje nós estamos vivendo que era? A era da robotização. O que é que isso vai produzir, irmãos, essa era da robotização? Vai produzir que os homens vão deixar de trabalhar. Se os homens deixam de trabalhar, eles vão ter mais tempo para quê? Para pecar. Porque a mente vazia, oficina do diabo. Você percebe que as pessoas mais promíscuas são as pessoas que têm mais tempo para pecar? Quando o homem pecou, o que foi que o Senhor falou? Comerás agora do suor do teu rosto. Mas por que o Senhor estava fazendo isso? Era uma punição para o homem? Oh, irmãos, não era. Era para guardar o homem, uma vez que agora o homem estava com o pecado em si. Perceba que quando a gente tem tempo, quando a gente não tem tempo trabalhando, a gente não tem tempo para pecar, porque a nossa mente está ocupada. Mas mesmo assim, ainda o mundo preocupado, trabalhando, peca. Imagina agora com a era da robotização. Que o quê? Um robô vai substituir 3, 4 pessoas. E aí o irmão, ele diz que vai chegar um momento que a gente vai precisar de o quê? Que o mundo ensine como conviver com isso. A gente aprendeu, durante muito tempo, como conviver uns com os outros. Mas e com o robô? Aí o irmão diz assim: você quer que seu filho viva essa era?
Ou nós queremos viver essa era, então nós temos que pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E outra coisa também que ele compartilha que me chamou a atenção, ele diz assim, que nós devemos considerar tudo como perda por causa de Cristo e da igreja. Vai haver vencedores nos grupos cristãos? Vai. Vai haver vencedores no meio de irmãos que não reúnem conosco? Vai. Mas o irmão disse que ele acredita que a maioria de vencedores sairá do nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas estar vivendo a vida da igreja não quer dizer que você é um vencedor. Mas estar vivendo a vida da igreja é a gente ouvir do Senhor: coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? E ali vai dizer que o Senhor tem as chaves de Davi. E Davi diz respeito ao quê? Ao reino. O Senhor tem nos colocado uma porta aberta, irmãos. A porta do reino. Mas para a gente passar pela porta do reino, a gente precisa entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. E andar no caminho apertado é restrição. É menos eu e mais Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebem? E por que, irmãos, o Senhor realizava sinais, maravilhas, mas o povo não cria? Então não é o sinal que muda o homem. Não é o sinal, não é o milagre que transforma o homem em relação a Deus. O milagre não pode trazer o homem à obediência a Deus. O que é que traz o homem à obediência a Deus? A palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, obediência por fé. E onde provém fé? Da palavra de Deus, irmãos. Os irmãos lembram daquela situação lá do rico e Lázaro? Quando o rico está conversando com Abraão e diz assim, eu tenho mais 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Manda levantar um dentre vocês aí e dizer a eles lá na casa de meus pais. O que é que Abraão diz? Ainda que um dentre nós ressuscite, não vão crer. Eles têm a lei e os profetas, ouça-os. Vocês percebem? Irmão, milagre, resolução de problema, não vai nos fazer permanecer com o Senhor. Abra os evangelhos, irmãos, a partir do capítulo 5, 6 de João, olha a multidão que seguiu o Senhor. Você sabia que essa mesma multidão, quando o Senhor foi entrando em Jerusalém, eles jogavam os ramos, o Senhor andando no jumentinho, eles gritando, Hosana, Hosana, né? Hosana. Sabe onde é que estava essa multidão no final de tudo? Diante da cruz. Crucifica-o, crucifica-o. Eu não tenho mais nenhum interesse não, acabou, crucifica-o, crucifica-o. Não dá mais para mim. O que ele já podia fazer por mim, já fez. Não estão vendo? Marta e Maria, estavam as duas quedadas ouvindo o Senhor. Marta levanta, vai fazer algo, aí diz, tu não te importas não, Senhor, que Maria não venha me ajudar? Marta anda ansiosa, preocupada, e uma coisa só basta, e Maria escolheu a melhor parte. Aí também, Maria ali estava ouvindo o Senhor. Maria é um modelo, Aí em João capítulo 12, 11, né? O Senhor chega para ressuscitar Lázaro, o que é que acontece? Maria fica em casa. Por quê? Porque faz 4 dias que eu oro, Senhor, e você não vem. Por quê? Porque eu orei, o Senhor não veio, meu irmão morreu. Você não atendeu minha oração, Senhor. Então, eu não vou mais buscar o Senhor. Eu não tenho mais interesse em buscar o Senhor. É assim ou não, irmãos? É, irmão. É assim. Aquela que quedava aos pés do Senhor, orou 4 vezes, orou ao Senhor, para o Senhor vir a ressuscitar. E a Bíblia diz que o Senhor demorou. Irmãos, viram? Já leram lá, João 11, diz que o Senhor demorou. E o Senhor disse mais assim, graças a Deus que eu não vou estar lá. Está vendo? Aí você vai dizer, oxi, como é que Deus, Jesus dá graças que não vai estar lá nesse momento? Porque quando Jesus vem, quando Jesus chega, ele sempre vem, ele sempre chega na hora certa, irmãos.
Deus não é limitado a tempo e espaço como nós somos. Deus não é limitado a nossos limites, irmãos. O Senhor é impossível, é eterno. O Senhor é Deus do impossível. Ele é eterno, Ele é imortal, Ele pode todas as coisas. Mas o que o Senhor quer ensinar conosco? O que o Senhor quer nos ensinar? Uma lição de aprender a confiar no Senhor. E aí quando o Senhor chega lá diante da situação, aí Marta chega e diz o quê? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto. Mas eu sei, Senhor, que agora, mesmo que tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer. Aí o Senhor disse, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, no último dia. A doutrina faz isso. Nos impede de experimentar o Senhor hoje. Ficamos só conhecedores. Ela errou? Não. Vai haver uma ressurreição do último dia. Inclusive, Lázaro vai fazer parte, porque ele voltou a morrer. Mas o Senhor diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quer milagre maior que a ressurreição e a vida? Não há, irmãos. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Marta não estava crendo. Aí tem alguma passagem do Senhor dizendo assim, passa Marta e chama Maria, porque eu quero falar com ela. Não tem uma vez. Mas chega Marta e diz, o Senhor está aí e te chama. O que isso mostra? É como se Marta dissesse, vai também ao encontro do Senhor, Ele está aí. E a Bíblia diz que o Senhor nem entrou e Marta foi à procura dele. Então, irmãos, os sinais, Deus opera, Deus realiza. Mas se a gente ficar só olhando para os sinais, isso não vai mudar a nossa pessoa. Abra isso, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Abra aí João capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quem de nós aqui não já presenciou um milagre de Deus na vida? Quem de nós aqui não já passou por um sinal que o Senhor operou na nossa vida? Você já é um sinal, irmãos. Eu já sou um sinal da misericórdia e do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos resultado do Evangelho. Mas olha para a tua vida. Será que Deus não fez nada ainda na tua vida que é milagre, que é sinal? Já, irmãos. Eu posso contar para os irmãos o que eu passei quando eu deixei de me reunir. Eu deixei de me reunir por 4 anos. E houve uma época em que eu fazia a entrega da padaria de noite, num caminhão, saía 2 horas da madrugada para entregar nas empresas pão, até 6 horas da manhã. E naquela época eu estava sem me reunir. Eu não participava dessas coisas grosseiras demais não, irmão, de forma nenhuma. Mas eu estava sem ter comunhão com o Senhor, com respeito à igreja. Eu li a Bíblia, irmãos, eu nunca deixei de ler a Bíblia. O Senhor é testemunha, eu chegava em casa, começava a chorar e lendo a Bíblia, e chorava e dizia, Senhor, por quê? Quando eu saía com um colega meu para uma festa assim que tinha, por exemplo, de universidade, faculdade, eu no meio do caminho eu dizia, Senhor, por que é que eu estou indo? Porque isso, o Senhor é testemunha, eu estou falando isso aqui, o Senhor é minha testemunha. E numa noite em que a gente saiu para fazer a entrega, numa noite de São João, lembro, irmãos, nunca me esqueço, e mãe sempre dizia, os irmãos estão orando por vocês, diga lá que ore, diga lá que ore. Irmãos, andando no caminho, quando eu faço a entrega de uma empresa que eu venho, 3 horas da madrugada, um carro preto acende um farol e vem atrás de mim. O rapaz que entrega comigo também é irmão, é cristão. Eu não disse nada a ele. E aí a gente vinha. Quando eu olhei, eu disse, esses caras vão nos assaltar. Irmãos, eu estava no HR. Deixa eu dizer para vocês, eu estava no HR, o carro mais fácil de virar e capotar, irmãos. Porque ela é alta e estreita. A física diz que pelo tombo, ou seja, pela velocidade, pode deslocar o centro de gravidade. Então, quando eu dou uma curva, ele tomba, ele quebra, ele capota. Naquele caminhão, eu comecei a fugir dos bandidos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando eu percebi que eles iam assaltar, eu acelerei. Cheguei lá naquele posto próximo ao amigão. Quando eu vi, eles parelharam do meu lado. E eu peguei e disse, pronto, entreguei.
E ele do meu lado era: Jorlan, o Senhor Jesus vai nos livrar dessa seta do maligno. Eu lembro as palavras dele, irmão. O Senhor Jesus vai nos livrar da seta do maligno. Irmãos, quando eu fui parando o caminhão, que eu olhei de lado, que eu baixei o vidro, que eles baixaram o vidro, todos 4 mascarados, e botaram a arma assim em cima de mim assim. Eu disse: acabou, Senhor. Acabou o momento de eu ser vencedor. Pensei isso, irmãos. Não vou ter mais tempo para ser vencedor. E ali, irmãos, eu tive um sentimento: não para, acelera. Irmãos, quando eu pisei no acelerador do carro, o carro arrancou. Quando eles foram arrancar, o carro, a marcha não entrou. E eu ganhei velocidade. E aí eles começaram a atirar em mim, irmãos. Se eu virasse de um lado, eles atiravam. Se eu virasse do outro, eles atiravam. E foi a noite toda eu sendo perseguido por esses 4 homens, recebendo tiro. Quem conhece aqui a Vigário Calixto? É estreito ou não? Tem quebra-mola ou não? Eu entrei na contramão da Vigário Calixto e eles à minha procura. Eu rampei um quebra-mola suênio com HR e não quebrou. Eles foram rampar, quebrou a lateral do carro deles, era um Corsa preto. Chegou lá na frente, perto do Instituto dos Cegos, naquele contorno ali que tem. Irmãos, eu fiz a curva. Eu fiz aquela curva a uma certa velocidade e não capotou. Quando eles fizeram a curva, bateram na lateral do muro do Instituto do Cego e começaram a dar tiro. Estava tendo uma festa, o povo correu. Aí eu pensei que eles tinham desistido. Quando eu acelerei, voltando de novo no sentido da Vigário Calixto, lá vem eles de novo. Eu rampei o quebra-mola de novo e eles tomam bala. Para vocês terem ideia, a gente entregava na Coca-Cola. Na Coca-Cola tem um segurança com uma 12 desse tamanho. Desse tamanho. Eu comecei a buzinar. Eu disse: com esse segurança eles vão vão o quê? Não vão entrar, né? Vão ter medo. Irmãos, quando o segurança apareceu, eles começaram a atirar, o segurança pulou. Eles atiraram contra o segurança. Satanás rangeu os dentes para me destruir, irmãos. Eu nunca tive dúvida disso no meu coração. E sabe o resultado? Eu a mais de 70 km por hora, eu entrei ali na entrada do motel Berrecanto, que é simplesmente um ângulo de 90 graus. E eu entrei, Ricardo. E quando eu vou em direção à minha casa, eles emparelham de novo. Quando eles emparelham de novo, dando tiro, eu ouço o Senhor dizer: pisa no freio. Quando pisa, eles passam lotados e dando tiro para cima e para baixo. Eu dou a ré, entro em uma rua que tem ali, saio entrando nas ruas. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu olhava para o volante fazia assim, irmãos. Eu não dirigia não, era o Senhor. Não tem condição não. Eu tremia todo. O volante mexia sozinho. Quando a gente foi em direção, que eu cheguei, foi olhando. Lucas disse assim, o nome dele era Lucas disse: ó, aquele segurança ali, Jornal, vamos parar ali. Quando a gente parou, o segurança estava com uma 12 desse tamanho, né? Aí pegou e disse: coloca aqui, meu jovem, coloca aqui. Eu coloquei de lado. Eu disse: eu tremia. Eu disse: a gente está se seguindo por 4 cabos. Eles lá estão eles. Eles passaram. Irmãos, o Senhor cegou. Eles não viram o carro. Era 4 horas da manhã, irmãos. E eu chorava muito, mas eu não chorava porque eles não me pegaram. Eu chorava porque eu mesmo vivendo como eu estava, o Senhor me amou, o Senhor me guardou e o Senhor me deu outra oportunidade. E quando eu cheguei em casa, mãe é testemunha, não é, mãe? Eu me ajoelhei e disse: Senhor, me perdoa. Eu fui chamado para te servir, Senhor. E desde esse dia eu me voltei para o Senhor. Que milagre, irmãos. Que sinal. Mas eu não estou buscando por causa disso. Eu estou buscando porque Ele merece toda a nossa vida. Paulo vai dizer que o que deve nos constranger é saber
que quando nós éramos inimigos, o Senhor morreu por cada um de nós. E ninguém tem a maior amor do que este, irmãos. Nunca duvide que o Senhor te ama. Ele já provou para nós. Irmãos, o Senhor tem pensamento de bem para a gente. Não é o bem que a gente quer, é o bem que Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para terminar, vamos ler Marcos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Creio que muitos milagres o Senhor operou ontem, não foi, irmãos? Na saída dos irmãos, eu estava orando. Quando eu vi os irmãos ali chegando, reunindo, eu disse: Senhor, abençoa e que seja feita a vontade do Senhor. Orei para o Senhor guardar os irmãos, porque, irmãos, essa obra é do Senhor. Marcos capítulo 16. Senhor Jesus. Nós não estamos seguindo os sinais, irmãos. Nós estamos seguindo o Senhor. Amém? Marcos capítulo 16. Oh, Senhor Jesus. Versos 17 e 18. Amém? Irmãos, o Senhor é maravilhoso demais. Vamos pedir? Vamos, porque Ele pode todas as coisas. Não vamos deixar de pedir ao Senhor. Deus pode todas as coisas. Se a gente abrir aqui a oportunidade para falar o que o Senhor tem feito, a gente vai passar o resto do domingo aqui compartilhando o que o Senhor tem feito na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Amém? Nosso Deus é um Deus de milagres? Deus é um Deus de milagres. Deus realiza sinais? Deus realiza sinais. Mas nós não devemos ser como os judeus, buscar por causa de sinais. Nós buscamos o Senhor pelo que Ele é. Amém? Marcos 16, versos 17 e 18, o que é que diz? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos de sabedoria humana para conduzir nossa vida, porque Cristo é a nossa sabedoria. E nós não precisamos buscar poder, buscar milagres, porque nós já temos o poder. Cristo é o poder de nós, poder de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. 22 a 25. Amém? O que é que diz? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, a gente fala o quê? Amém. Por causa da hora, irmãos, os irmãos que tiverem o sentimento de compartilhar, possa compartilhar. A gente parece que quer ver o sinal para poder crer, quando a coisa é o contrário. Preciso crer para ver e não ver para crer.